Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Maria Lúcia Ferreira da Silva, paraibana moldada pela aspereza do sertão e movida pelo sonho de uma vida mais digna em São Paulo. Criada entre privações e alimentada pelas histórias de bravura e resistência que ouvia do avô sobre o cangaço, ela aprendeu cedo que sobreviver exige coragem, astúcia e, sobretudo, decisão. Ao chegar à capital paulista, encontrou não o caminho promissor que imaginara, mas um labirinto de portas fechadas e oportunidades escassas. Diante desse cenário implacável, Maria Lúcia fez uma escolha dura e consciente: transformar a própria beleza em instrumento de ascensão financeira por meio da prostituição. Não foi um gesto impensado, mas um cálculo silencioso, nascido da urgência de romper com o ciclo da miséria. O texto mergulha nos dilemas que a acompanham. O embate entre a fé que a ensinou a distinguir o certo do errado e a convicção crescente de que, em um mundo desigual, sobreviver pode exigir concessões profundas. Entre culpa e determinação, ela passa a sustentar a ideia de que os fins, por vezes, justificam os meios, quando o que está em jogo é a própria dignidade material. Ao final, Maria Lúcia não se rende, ela se reinventa. Abdica de valores tradicionais não por fraqueza, mas por uma decisão pragmática diante de um ambiente hostil. Escolhe a autonomia, o controle sobre o próprio destino e a chance de existir com menos medo. Sua trajetória revela, acima de tudo, o retrato de uma mulher que, pressionada pelas circunstâncias, aprende a negociar com o mundo para garantir aquilo que lhe foi negado desde o início: segurança, sustento e voz. Maria Lúcia Ferreira da Silva nasceu em uma pequena vila cravada entre Cajazeiras e Patos, no coração do sertão paraibano. Foi uma filha muito esperada. Já havia 2 irmãos quando ela chegou, e depois vieram outros, formando uma família numerosa como tantas da região. Desde cedo cresceu cercada pela força silenciosa da terra e pela memória viva das histórias que seu avô contava ao entardecer. Ele falava do cangaço não como lenda, mas como destino imposto. Havia sido empurrado para aquela vida após perder suas terras sob a pressão dos coronéis. O
cangaço foi um dos fenômenos mais marcantes e complexos da história do Nordeste brasileiro. Uma expressão social que nasceu da seca, da desigualdade e da ausência do Estado. Mais do que simples banditismo, ele foi um retrato vivo de um sertão abandonado, onde a lei oficial raramente chegava e a justiça, quando existia, era moldada pela força. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, grupos armados passaram a percorrer o interior nordestino. Esses homens, os cangaceiros, viviam à margem da ordem estabelecida, desafiando coronéis, enfrentando forças policiais. O mais famoso entre eles foi Lampião, figura que se tornou símbolo desse movimento e cuja imagem oscila até hoje entre o temido fora da lei e o justiceiro popular. Para compreender o cangaço, é essencial olhar para o contexto em que ele surgiu. O sertão nordestino enfrentava secas devastadoras, pobreza extrema e um sistema de poder concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terra, os chamados coronéis. Nesse ambiente, muitos homens ingressavam no cangaço não apenas por escolha, mas por falta de alternativas, fugindo de injustiças, vinganças familiares ou da própria miséria. Para as elites, os cangaceiros eram criminosos perigosos. Para parte da população pobre, podiam representar proteção, resistência ou até vingança contra abusos históricos. Em certos momentos, distribuíam dinheiro, ajudavam comunidades e enfrentavam figuras de poder. Em outros, praticavam violência, saques e intimidação. Na infância, Maria Lúcia encontrou no avô uma referência de coragem e nos pais uma base firme de afeto e confiança. Aos 7 anos, começou a frequentar a escola municipal. Ia descalça, não por escolha, mas por necessidade. Algumas crianças zombavam, mas aquilo não a atingia profundamente. Em casa, ouvia sempre as mesmas palavras, repetidas como um escudo. Ela era única, não era inferior a ninguém, e acreditou. Guiada por essa certeza, destacou-se desde cedo. Tornou-se a primeira aluna da turma durante todo o primário e conquistou, com esforço e disciplina, a aprovação no exame de admissão ao ginásio. Mas a vida no sertão era dura e imprevisível. Aos 13 anos, foi acometida por uma febre misteriosa. Sem acesso a médicos, foi cuidada pela mãe com chás, rezas e benzedeiras, até que lentamente recuperou as forças. A realidade ao redor, porém, continuava implacável. A escassez de água, a fome constante e a visão dos irmãos fragilizados pela dureza do cotidiano marcaram-na profundamente. Foi nesse cenário que, aos 14 anos, fez um juramento silencioso e definitivo. Não importava o que o futuro lhe exigisse, ela jamais passaria fome novamente. Aos 21 anos, movida por esse voto íntimo e pela esperança de uma vida diferente, partiu em um pau de arara rumo à capital e depois para São Paulo. Chegou disposta a enfrentar o que fosse preciso para conquistar estabilidade e posses. Na história do Nordeste brasileiro, poucas imagens são tão fortes e tão carregadas de significado quanto a do pau de arara. Mais do que um simples meio de transporte, ele se tornou símbolo de uma época marcada pela necessidade, pela coragem e pela busca incansável por uma vida melhor. O pau de arara era, na prática, um caminhão adaptado de forma precária para o transporte de pessoas. Na carroceria instalavam-se bancos de madeira ou, muitas vezes, apenas varas. As araras, as quais os passageiros se seguravam durante longas e exaustivas viagens. Sem conforto, sem segurança e expostos ao sol, à poeira e à chuva, homens, mulheres e crianças cruzavam estradas em condições extremamente difíceis. Esse tipo de transporte ganhou força, sobretudo ao longo do século XX, quando milhares de nordestinos migraram em direção aos grandes centros urbanos, especialmente para o sudeste do Brasil. Fugiam da seca, da fome e da falta de oportunidades no sertão, levando consigo não apenas poucos pertences, mas também sonhos imensos. Na cidade grande, encontrou um começo áspero. Morou em um quarto úmido e mal cheiroso,
tentando, sem sucesso, empregos simples em lanchonetes. Fisicamente chamava atenção. Tinha o corpo esguio e olhos azuis raros, herdados da família, traços que contrastavam com o ambiente duro em que cresceu. Com o tempo, passou a alisar os cabelos e a cuidar mais da aparência, percebendo, pouco a pouco, que sua imagem também poderia se tornar um recurso em um mundo onde quase tudo era negado a quem vinha de tão longe. Ela cresceu ouvindo com atenção quase reverente as histórias de seu avô Severino. Ele dizia com convicção que Lampião não havia morrido em Angicos, como contavam os livros, pois ele próprio fizera parte do subgrupo de Corisco, o temido Diabo Loiro. Em 1940, cansado da violência e desejoso de construir um lar, abandonara o cangaço para se tornar trabalhador rural e criar a família com dignidade. Ainda menina, Maria Lúcia questionava o avô com curiosidade sincera. Lampião era herói ou bandido? Ele respondia sem hesitar que, para os pobres, era uma espécie de Robin Hood do sertão, alguém que enfrentava os coronéis e desafiava as injustiças. Com o tempo, ela começou a perceber algo inquietante. O cangaço podia ter terminado, mas a dureza e a crueldade contra os mais humildes continuavam, apenas sob outras formas. Já adulta, em São Paulo, a percepção de injustiça ganhou contornos mais íntimos e dolorosos. Sentia-se observada pelos homens não como pessoa, mas como objeto. Foi então que tomou uma decisão fria e calculada. Se era vista como um corpo a ser consumido, passaria a ser um corpo valorizado, algo que só se alcança mediante pagamento. Era uma forma de retomar o controle, de transformar o olhar que a diminuía em instrumento de sobrevivência. Nesse processo, suas convicções também foram sendo revistas. Influenciada por reflexões sobre as ideias de Martinho Lutero e pela contradição que percebia dentro da Igreja Católica, padres que condenavam o desejo enquanto mantinham vidas duplas, passou a questionar o peso das normas morais que lhe haviam sido ensinadas. Decidiu, pouco a pouco, que sua própria consciência seria o norte de suas escolhas, sobretudo quando o objetivo era conquistar conforto e segurança. Essa ruptura não nasceu apenas da razão, mas também da dor. Carregava desde os 11 anos a marca silenciosa de uma tentativa de abuso por parte de um tio, uma ferida profunda que abalou sua confiança e moldou sua forma de ver o mundo. Ao se afastar de antigos ensinamentos, não buscava apenas liberdade material, buscava também proteger-se, reconstruir-se e afirmar à sua maneira o direito de decidir o próprio destino. Convencida de que, em um mundo desigual, os fins por vezes exigem meios ousados, Maria Lúcia passou a trabalhar à noite e a transformar sua decisão em renda concreta. Não se via como vítima, mas como estrategista da própria sobrevivência. Curiosamente, sentia certa piedade dos homens que a procuravam. Enxergava neles não predadores, mas almas carentes, sedentas de afeto e fantasia, dispostas a pagar por uma ilusão momentânea. Nesse processo, fez escolhas definitivas. Abandonou o antigo sonho de ser professora e também a ideia de constituir uma família nos moldes tradicionais. Não por desprezo, mas por lucidez. Compreendeu que, naquele estágio de sua vida, precisava priorizar aquilo que lhe assegurava independência financeira.
Antes de romper de vez com a religião institucional, tomou uma última atitude simbólica. Entrou em uma igreja e, em silêncio, dirigiu a Deus uma pergunta direta e quase desafiadora. Por que tanta desigualdade? Por que o sofrimento crônico de seus antepassados no sertão? Não buscava rebeldia vazia, mas sentido. Queria respostas que nunca vieram. Depois disso, não voltou mais aos templos. Ainda assim, manteve o hábito íntimo da oração em casa. Uma fé pessoal, sem intermediários, sem culpa e sem arrependimento. Tornou-se pragmática. Passou a viver o presente com disciplina, cuidando da própria saúde e administrando a vida como quem administra um negócio. Com o tempo, deixou os bordéis e passou a atuar de forma independente na região conhecida como Boca do Lixo, especialmente na Rua dos Timbiras. Ali consolidou sua autonomia. Maria Lúcia não cultivava remorsos. Ao contrário, reconhecia que sua trajetória, embora controversa, lhe proporcionou aquilo que jurara conquistar ainda adolescente: segurança. Comprou a própria casa, adquiriu um carro e experimentou o conforto que o dinheiro podia oferecer. Para ela, mais do que riqueza, isso representava vitória sobre a fome, sobre o medo e sobre o destino que parecia traçado desde o sertão.